essa é uma série de lives, né, que constitui uma ação do 7º Prêmio de Arquitetura Instituto Tomiotaki Axon Nobel. Uhum. Está com as inscrições abertas até o dia 8 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site premioarquitetura.institutotomiotaki.org.br. Podem ser inscritos projetos construídos há até 10 anos. Podem se inscrever arquitetos brasileiros ou arquitetos estrangeiros que residam no país há 2 anos. Esta é a segunda live da série, né? A gente teve uma na terça-feira agora com o Jailson, que foi muito legal. E está gravado para quem quiser assistir. Então, essa segunda live teremos ainda para frente, né? No dia 6 de julho, com Fernanda Figueiredo, quando eu vou discutir com ela questões de arquitetura e cor. No dia 7 de julho, Gabriel Kogan e Priscila Gomes vão conduzir o tema da Casa no Cinema. Todas as lives da série estão disponibilizadas no canal no YouTube do Instituto e a programação completa está no site do Prêmio de Arquitetura. Então, o tema de hoje é o doméstico e a questão de gênero. É um tema bastante amplo, a gente vai tentar apresentar, né, as que estão aqui com a gente hoje. E aí vamos fazer... foi pedido para a gente uma apresentação justamente pensando nas pessoas que têm dificuldade visual, né? Então, vamos testar aqui uma apresentação onde a gente se apresenta fisicamente e aí depois eu apresento, falo um pouquinho sobre... Bom, quem está... meu nome é Diego Mauro, né? Muito prazer para quem não me conhece. Estou aqui com Diana Helene Ramos. Eu estou aqui representando o Instituto Tomiotaki, eu sou representante do júri dessa edição, né, do Prêmio de Arquitetura. E a nossa convidada dessa noite é Diane Ramos, arquiteta urbanista, cartunista e professora de estudos urbanos e habitação social na Unigran Rio. E aí vamos fazer essa descrição física, primeira vez que eu faço, né? Que é para pessoas que têm dificuldade de visão, né? Então, já que como vamos falar hoje sobre LGBTQ, a população LGBTQI+, e discussão de gênero, então vou me apresentar também como homem cisgênero hoje, de 33 anos, de pele branca, tenho 1,76 de altura, uso óculos, sobretudo preto de acetato, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos também, e atrás de mim vocês estão vendo uma parte da minha estante bastante bagunçada de livros, e, e é isso. E você, Eu Diana? me apresento? Ah, não, só queria te corrigir, que eu não sou mais professora da Unigran Rio, agora eu sou Fica à professora vontade. da UFAL, a Federal aqui de Maceió, Maravilha. faz um ano já. Mas eu fui professora da Unigran Rio em Duque de Caxias, no Rio, por 5 anos. Eu sou a Diana, né? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, eu sou uma mulher cisgênera, branca, cabelo meio grisalho, principalmente dos lados, que eu raspo. Aqui do lado, como é? Side cut, que falam, corte. Que é mais que uma pessoa que não enxerga gostaria de ver. Eu tô na minha cozinha, porque é o único lugar que eu consigo fazer uma transmissão de trabalho, porque minha filha está na sala vendo televisão, minha filha de 4 anos que está comigo aqui, e eu colei atrás um painel para ficar mais bonitinho, não ficar azulejo branco, que é um painel que uma amiga minha trouxe para mim, um tecido da Angola, então é um desenho africano. O que mais que eu posso descrever para uma pessoa que não enxerga? Sou branca, já falei que sou branca, cabelo preto, tenho 41 anos. Tem uma cicatriz na testa que eu adoro. Você não tá vendo, infelizmente, você que não enxerga, mas eu gosto dessa cicatriz aqui. Me deixa mais única. Acho que é só. Muito bem. Bom, então a gente pode começar, temos várias possibilidades de entrada nesse tema. Eu fiquei pensando muito na conversa que aconteceu com o Jailson, porque o que Jailson do Observatório de Favelas conversou, a discussão com ele, foi sobre como ser, como poderia ser mais eficiente a contenção do avanço do coronavírus nas favelas e na periferia.
E aí ele foi justamente, a discussão passou um pouco sobre como todas essas medidas de isolamento, elas são pautadas na ideia de um núcleo familiar. E que na favela, esse núcleo familiar essencialmente burguês, ele, enfim, é muito difícil de você ter uma pessoa só por cômodo, enfim. Então, a discussão passou sobre, na verdade, a necessidade de fazer testagens no espaço público, na entrada das favelas, de medir a temperatura das pessoas, e aí você monitorar, né, como é que daria o avanço, né, da Covid-19. E aí isso me lembrou algumas das discussões que a gente teve, né, quando a gente estava batendo um papo para poder alinhar aqui essa conversa, que a gente falou muito sobre a discussão do núcleo familiar, né? Porque em tempos Uhum, de coronavírus, a gente esbarra sempre nesse problema. As políticas públicas são sempre pensadas na ideia de núcleo familiar, e todo e qualquer cidadão que escapa de uma noção burguesa, convencional, né, de núcleo familiar, acaba sendo prejudicada, enfim, as políticas públicas não funcionam como no esperado, né? Antes da gente começar, eu uhum. esqueci de apresentar para todo mundo o tema, né? Eu já estou aqui, vou. Então, para quem está chegando agora, é, e não leu ainda, né, sobre o que é live, a discussão é como pensar a questão da habitação no contexto de pessoas que não têm o direito básico à moradia, no momento em que se espera que todos fiquem em casa. A live parte dessa pergunta para discutir sobre as questões enfrentadas e vividas pelas pessoas em situação, em situações vulneráveis, né, nos centros das cidades brasileiras, com atenção especial à população LGBTQI+. E aí a gente consegue falar nesse contexto de habitações, de movimentos de luta por moradia, e situações de acolhimento da população trans também. Bom, então fique à vontade agora, se quiser falar. É, tem vários caminhos para a gente seguir, mas pensando nesse link que você está fazendo com a outra mesa, que eu infelizmente ainda não assisti, porque a vida, já falando do nosso tema, de você que está com uma criança em casa, que antes ficava 8 horas por dia na creche, de repente está 8 horas por dia na sua casa sobre os seus cuidados, é uma mudança assim drástica do cotidiano, do que você consegue fazer de trabalho e tal, né? Mas pensando esse link, então eu não consegui ver ainda, mas pensando esse link, eu acho que é importante o que você falou para a gente pensar, que primeiro que não tem política específica para a favela, né? Não foi pensada uma política em relação ao coronavírus específica para um território que todo mundo sabia, não precisa ser estudioso do tema para saber que ia ser um território que ia sofrer muito mais por falta de saneamento básico, por ter um número grande de coabitação, que é o que você falou, muita gente morando em pouco espaço, tanto na questão da habitação mesmo, mas a própria organização urbana, né, do tecido da favela. Né, as ruas estreitas, casas muito próximas umas à outra, dificuldade de ventilação, de iluminação. Então a gente já sabia, né? Todo mundo sabia, e não foi pensado nenhuma política específica, né? E o que a gente viu é que várias favelas e outros bairros populares com infraestrutura precária estão se auto-organizando, né, para tentar. Tem vários. A gente fez inclusive uma live lá no curso com convidados de vários lugares do Brasil contando essas experiências, né? Então, por exemplo, em Paraisópolis, o pessoal contratou ambulância, né? Eles fizeram uma grande vaquinha na comunidade, e aí tem uma ambulância num ponto estratégico, para eles levam as pessoas de maca, se precisar, pelas vielas, até esse ponto estratégico de onde pode sair a ambulância para um hospital. Então, pensar essas questões estratégicas, pensar a questão do outras políticas que também não foi pensada, a questão de morador de rua, né? Então não tem banheiro, né? Nossas cidades não tem banheiro público, que já é um absurdo por si só. No contexto de pandemia, esse absurdo fica mais óbvio. E aí seria uma coisa ótima para os moradores de rua, por exemplo, conseguirem se higienizar. Aí tem vários coletivos também organizando pias, né, em espaços públicos para os moradores de rua poderem fazer higienização, ou mesmo para as pessoas que estão na rua, às vezes acontece alguma coisa, você não está com álcool gel, é essencial para todo mundo, né? Enquanto equipamento público, um banheiro público, né? Então, assim, não foi pensado políticas para as favelas anteriormente, e como você falou antes, as soluções
acabam centradas numa questão de resolução individual, né? Você fica aí na sua casa e se protege. Não pensa enquanto coletivo, né? Se a gente pensar a pandemia, que ela se, ela se passa de uma pessoa para outra de forma coletiva. Então não dá para você pensar uma política pública individualizante. Tem que ser uma política pública que pense coletiva. Então não dá para você falar resolva o seu problema ficando na sua casa, né? A gente tem que pensar as problemáticas habitacionais que são muito diferentes. Primeiro tem essa diferença de classe, né? Pensar quem tem uma moradia que não tem água, né? Tem uma foto ótima de uma militante de movimento de moradia que ela tá com álcool gel na mão, uma máscara e num esgoto, assim, porque inundou o bairro, não tem saneamento básico. Ela tá com os dois, assim, tipo, obrigada, né? Eu tenho minha máscara, eu tenho meu álcool, porém não tem saneamento básico. Então, assim, não dá para pensar como uma solução individual, é uma solução coletiva e a gente tem um órgão que a gente criou para isso, que é o Estado, né? A gente paga impostos para um órgão que gere as ações coletivas sobre a sociedade e, no nosso caso de estudo, sobre a cidade. Então, assim, não dá para pensar em solução individual. E se a gente pensar que as soluções têm que ser pensadas de forma coletiva, tentando melhorar quem está mais frágil, quem está mais vulnerável, né? A gente já sabe os dados que estão saindo de quem está morrendo mais dessa doença, né? São pessoas racializadas, já está mostrando os dados que os negros morrem muito mais. Parece que em São Paulo, o pior dado, quem é negro tem 80% de chance de morrer se contrair a doença do que quem é branco, por exemplo. Né? Isso tem a ver com a relação entre classe e raça, né? Que em geral as pessoas racializadas são pessoas que também estão com condições piores de vida devido à história da escravidão no nosso país. E aí a gente já sabe, né? As pessoas de favela estão morrendo mais, né? No Rio de Janeiro, se você é morador do Leblon, a letalidade, né? Letalidade é a relação entre quem contraiu a doença e quem morreu. A letalidade no Leblon é 2,4%, um negócio assim. E a letalidade na favela da Maré é 30%. Aí a gente já vê que, entendeu? Não tem como pensar que as relações, a infraestrutura urbana, a forma como a gente desenha a cidade, as suas desigualdades não vão se relacionar. Então teria que ter políticas específicas, né? Para pensar essas questões. E aí, uma coisa que eu sempre chamo a atenção em outras lives que eu fiz, a gente tem no nosso país um problema de déficit habitacional bizarro, né? São quase 7 milhões de pessoas vivendo em situações precárias de moradia. Déficit habitacional quer dizer isso. Vivendo em coabitação, que você falou, ou seja, muita gente para pouca área, vivendo em local que a construção é muito precária, de madeira, pode cair, desabar, vivendo em áreas de perigo, de risco, né, de inundação, de desabamento, etc. Então, são 7 milhões de pessoas vivendo assim. Que no nosso contexto aqui de pandemia, a gente sabe que elas vão estar mais propensas a pegar a doença. E aí, a gente tem 6 milhões e 500, eu acho, de imóveis vazios no país. Durante essa pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa e não tem casa para ficar direito, porque mora isso, 8 pessoas num cômodo, porque não tem iluminação, ventilação. Não dá para ficar dentro de uma casa que você não ficava em casa antes nessa casa. Ela era pequenininha só para dormir, porque você fazia tudo fora, porque a sua condição habitacional realmente é muito precária. E agora você tem que ficar em casa. Como é que você fica, né, numa casa assim? E aí a gente está num contexto onde a gente tem 6 milhões e meio de imóveis que estão vazios. Vazios assim, do IBGE, né? Eu não estou nem falando daqueles imóveis que estão vazios porque a gente não está tendo, por exemplo, mais turismo e aí os imóveis lá que ficavam para o Airbnb não estão alugando. Não estou nem falando desses. Então, assim, a gente poderia, por exemplo, ter políticas de acelerar a reforma urbana, né? Desapropriar esses imóveis e colocar as pessoas que estão em situação vulnerável de moradia, né? E aí, outro ponto que você colocou é essa questão da casa unifamiliar burguesa, né? Que é a estrutura que as nossas cidades se organizam de moradia, em geral, em torno dessa maneira de habitar. É como se só existisse essa maneira de habitar, né? O que você falou. Como se todo mundo fosse uma família papai e mamãe, heterossexual, né? E se organizava dentro daquela casa. E a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte das famílias ou das organizações que habitam o mesmo teto brasileira.
E a gente tem uma variedade enorme de maneiras de morar. E se a gente pensar, por exemplo, políticas públicas em relação à habitação, né? Habitação social. A habitação social é um ótimo exemplo, porque ela não é pensada para pensar as outras famílias, ou problemáticas habitacionais fora desse eixo familiar, né? Então, você colocou, por exemplo, a problemática das pessoas LGBTQIA, eu anotei aqui porque eu sempre erro, LGBTQIA+. Gente, esse nome não estou tirando o sarro do nome, não é isso não, é que já mudou tanto, desde que a primeira vez apareceu, que era GLS no começo, né? Nos meus 40 anos de idade, já mudou tanto que eu esqueço, mas é importante a gente denotar que essa mudança é uma luta interna para valorizar grupos de sexualidade diferentes que não aparecem na habitacional. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, são expulsas de casa muito jovens, né? Muito jovens mesmo. Porque não é na norma heterossexual, o pai, a mãe não aceitam e botam para fora de casa. E é muito comum, né? Essas pessoas serem botadas para fora de casa. E não existe política habitacional para se pensar isso. E o que as pessoas fazem? Em geral, está acontecendo uma auto-organização desses grupos para acolher pessoas que estão nessa situação, que foram expulsas de casa. Então, existem casas de acolhimento dessa população. Tudo isso não é política pública, é organização das próprias pessoas que começam a se juntar para tentar que aquelas... Tem um seriado ótimo que mostra isso, que é o Pose, né? Que é um seriado de Sim. casas... Você já viu? Né? É a mesma ideia, que não fala isso lá, não fala, obviamente, que são pessoas que foram expulsas, mas é isso. Aquelas casas, né, que disputam quem consegue fazer a pose e a roupa mais montada, é isso, né? São casas que se organizam para acolher, né? Que tem a mãe, que vira uma mãe, né? Porque a pessoa perde a família. Ela é expulsa dessa estrutura, ela não é acolhida nessa estrutura, né? E aí não é pensar, não existe política habitacional para isso. Não existe política habitacional, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que tem outros países que tem, no Canadá tem, por exemplo, para mulheres. Outro caso que tem um número enorme de mulheres que às vezes se mantém numa casa com uma pessoa que agride ela, né? Que é um agressor, um marido, um companheiro, mas que violenta, bate nela, mas ela não tem como sair da casa, porque ela depende financeiramente dele, que é uma realidade da divisão sexual do trabalho, e ela não tem para onde ir, e muitas vezes ela se mantém nessa casa porque não tem opção, ou se ela tiver que sair, vai ter que morar debaixo da ponte. Nos movimentos de moradia que eu trabalhei, que é mais a minha experiência de trabalho, eu trabalhei muito tempo com movimento de moradia, essa história é a mais comum, entendeu? Foi fugiu do marido, ou então, quando conseguiu a casa no movimento de moradia, né, depois de muita luta, conseguiu a casa, conseguiu entrar num plano habitacional e tal, que não é específico para essa questão de gênero, mas conseguiu, via a oficial, a normal, né? Ela pegou e falou assim, não, agora que eu tenho uma casa, ele nunca mais encosta a mão em mim, por exemplo. A gente ouve esse tipo de história, né? Então, no Canadá, por exemplo, tem política habitacional específica para mulheres em situação de violência dentro de casa, que precisam de um lugar de acolhimento e mais, precisam de um lugar de acolhimento com proteção da identidade dela, porque o feminicídio acontece muitas vezes nesse momento, né? Quando a mulher sai de casa, aí o homem vai atrás dela, esse homem que já era violento, e muitas vezes mata essa mulher. Então, precisa de uma casa de acolhimento que também tem uma proteção da identidade dela, que as pessoas não saibam que ela está ali, que tem uma segurança. É uma política habitacional, de uma problemática de habitação social específica, que não existe no nosso país, nem se fala disso. Nem do gênero, na questão das mulheres, nem na questão dos LGBTQIA+, né? E como que as pessoas fazem? Se viram, também existem casas de acolhimento no Brasil. Tem uma rede feminista, chama Olga Benário, tem acho que umas 5 casas no Brasil, em diferentes cidades, Belo Horizonte, Porto Alegre. O movimento de moradia também, o MTST, ele está fazendo agora tem uma casa de acolhimento em São Paulo também, né, de mulheres, estou falando da questão de gênero, né? Ou seja, essa problemática existe. A prova é como as pessoas estão dando um jeito de se virar para poder acolher essa problemática, já que não existe política
pública específica para isso. E aí, nesse contexto que a gente está, esse problema vai ser maior ainda. A gente sabe os dados, eu até anotei aqui, saiu já os dados de violência doméstica, saiu do Fórum de Segurança Pública, que ele já está falando como aumentou, duplicou o número de chamadas em caso de violência doméstica, aumentou 22% o feminicídio no país, já aumentou 22%. A gente está em 2 meses de coronavírus e já aumentou 22% os feminicídios. E tem uns dados assim muito fortes, que é tipo, por exemplo, o estupro de vulnerável, que são menores de idade em geral, ou pessoas com alguma deficiência que não conseguem pedir ajuda, diminuiu as notificações. Então, a gente pode indicar que tem uma subnotificação, né? Que essas pessoas não vão conseguir avisar. Tem esse problema também. Se você está dentro de casa com o seu agressor, tem a dificuldade de... Então, essa problemática de você precisar de uma casa, você tem um agressor, aumenta mais ainda o pessoal que é expulso de casa por problemas relacionados a essa sua sexualidade. Também, eles precisam de um lugar protegido, não dá para ficar na rua, né? Uma questão muito comum de mulheres trans, elas irem trabalhar como prostitutas, né? E não por escolha necessariamente, porque gostam disso, né? Algumas pode até ser, mas porque tem poucas opções de trabalho. A gente sabe como é difícil para uma mulher trans, ou mesmo um homem trans arrumar, mas a mulher trans ainda tem um estigma já histórico no nosso país, né? As travestis, os travecos, quando os caras querem falar, né, com bastante estigma e tirar o gênero feminino, que elas não conseguem arrumar emprego facilmente, né? Então, o que elas acabam tendo que trabalhar é como prostitutas, e muitas vezes por não é uma escolha, né? Então, imagina nesse contexto, né? Trabalhar como prostituta tá muito difícil para as mulheres prostitutas trabalhar nesse momento, que é um momento de isolamento social também. Tô falando sem parar, ó. Você deixa, eu fico falando sem parar. Quer perguntar alguma coisa? Se eu vou, que Não, fica à vou. vontade. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque nem eu sei de cor a sigla, né? Mas eu vou dar aqui para quem não sabe, né? O que significa lésbicas, gays, bissexuais, Isso, boa. transexuais ou transgêneros, queer, intersexo, assexual e mais significa ainda todas as diversas possibilidades de orientação sexual e ou de É, identidade de gênero que existem. É importante a gente falar também, é. porque assim como a gente está se tropeçando nas letras, né? Elas significam é importante a gente saber o que elas significam. Pronto, pode seguir. Sim. E era o que eu estava falando antes, era GLS antes, né? A primeira nomeação era GLS, que era gays, lésbicas e afins. E aí teve uma briga no movimento para colocar as lésbicas antes, porque, pô, já gay, todo mundo quando pensa homossexual pensa um homem, né? Um homem branco. Então, assim, não, vamos pôr as mulheres primeiro para achar. E aí teve sempre essas discussões, não, mas também tem esse. E aí sempre foi mudando esse nome. Eu acho bonita essa mudança que muda sempre, mostra essa luta, né, essa transformação constante e assimilação das lutas, né, das reivindicações. Mas eu tenho dificuldade para decorar porque já mudou tanto. Me desculpem, gente, de não conseguir decorar. Eu queria achar o dado aqui, mas depois eu passo o link desse dossiê sobre a violência doméstica no Brasil, do Fórum de Justiça. E tem esses dados aí que já mostram, né, essa problemática. Bom, eu estava falando das casas de acolhimento. E aí, a gente tem uma experiência super bacana. Bom, tem várias no Brasil. Vou falar dessa que eu conheço mais, que é a Casa NEM. Aliás, gente, quem quiser apoiar todas essas casas, todas essas redes, é super importante apoiar, porque é isso, a gente não tem política pública. Então, quem está mantendo essas redes de solidariedade são doações, né? É a organização local das pessoas que estão numa luta brava. É uma organização pesada, inclusive essa casa que eu ia citar, uma das principais organizadoras pegou Covid, porque você está ali, levando, trazendo. Então, imagina, você também fica exposto, né? Quem está nessa organização pegou Covid, mas já está ótima. Graças às deusas. Mas a Casa NEM é uma casa que já existia, né, de acolhimento, em geral de mulheres trans, né, mas ela acolhe também homens trans e outras pessoas também que estão expulsas, estão sem casa em função da sua sexualidade, né, não tem domicílio em função da sua sexualidade. E era uma casa no Rio de Janeiro que acolhia essas pessoas. E agora, né, no meio do... botaram o link aí da casa, quem quiser curtir, quem quiser apoiar, né, que eu acho importante. E no meio da pandemia, elas estão, então,
precisando de doações. Como eu falei, a maior parte trabalhava como prostituta, né? E também as dificuldades de qualquer pessoa mais pobre na nossa atualidade de conseguir dinheiro. A gente sabe como é importante para quem está na informalidade, né? Que é a maior parte da nossa população pobre. A informalidade, não sei se vocês sabem, ela é, a maior parte é mulher e a maior parte são pessoas negras, né? Então ela vai lá e mostra todas as intersecções que a gente tem na nossa sociedade de acesso ao trabalho, acesso à renda, acesso à propriedade. Mais difícil ainda de conseguir trabalho, né? Porque a informalidade é muito ligada também ao trabalho da rua, o movimento das pessoas na rua, vender coisas na rua, a se virar vendendo uma coisa na rua, né? Uma tradição bastante popular de acesso à renda, né? Num país que nem o nosso. E nesse momento que não tem muita gente na rua, né? Principalmente as pessoas que têm dinheiro, quem está na rua é quem precisa trabalhar e não tem jeito, né? Então, assim, as dificuldades de trabalho, de dar um jeitinho, fazer um bico nesse momento. E aí elas estão em casa, na casa, fechadas. Tem mais de 60 pessoas na casa NEM, por exemplo. Se você puder repetir o número de pessoas, porque eu não sei se foi só comigo, mas 60 travou. pessoas. Tem 60 pessoas. 60 pessoas atualmente, mais ou menos, né? Porque isso é flutuante também, né? Muita gente chega, muita gente às vezes tem que sair por alguma questão pessoal. Mas, falando do meu exemplo da minha casa, porque assim, eles estão lá numa dificuldade enorme, então estão conseguindo doação, tem muita gente doando comida, doando coisas de limpeza, para elas poderem fazer a gestão cotidiana do dia a dia ali, né? A Indianária, a pessoa que eu falei que estava na frente organizando e que acabou adquirindo o coronavírus e tal, agora está bem, é a Indianária Siqueira, não sei se você conhecem, mas é uma ativista super importante lá do Rio. E ela estava fazendo a campanha, ela é bem conhecida, né? Ela foi candidata pelo PSOL várias vezes, foi eleita como suplente no Rio, não lembro que ano agora. Então ela é conhecida, então ela conseguiu fazer uma articulação bacana, então conseguindo doações suficientes para sobreviver até agora, né? Vamos ver como que continua. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar a auto-organização coletiva, né, dentro dessas casas. Porque essa casa unifamiliar burguesa que a gente estava falando, né, Diego, é uma casa também que acaba sobrecarregando, principalmente se é uma casa heterossexual, papai e mamãe, divisão sexual do trabalho, quem que vai estar fazendo as tarefas todas de cuidado, que nesse momento foram todas interiorizadas para dentro de casa, né? Porque não tem escola, não tem creche, não tem espaço público para deixar as crianças brincando enquanto você faz a comida, né? A minha filha, por exemplo, ficava brincando aqui com a amiguinha na pracinha, que é minha janela, dá para ela, eu cozinhava. Não tem. Tudo foi interiorizado, todas as atividades de cuidado foram interiorizadas à casa. Você come muito mais fora, né? Mesmo que você coma num lugar baratíssimo, que nem o bandejão, já é louça, comida que você não suja, que não suja menos a casa. Então, as atividades de cuidado agora, elas cresceram de maneira exponencial para quem está ficando dentro de casa. E provavelmente, mas aí tem dados já mostrando, tem uma pesquisa na Espanha que mostra como tudo isso que aumentou, a maior parte de quem pegou foi as mulheres. Mesmo na Espanha, né, que a gente imagina que é um país menos machista que o nosso. Então, assim, essa organização onde dentro da casa burguesa heterossexual, quem faz as tarefas de cuidados é a mulher, ou no caso do Brasil ainda pior, né, que isso ainda é terceirizado para outras mulheres, né, que aí contrata empregada doméstica, bota ela para fazer as atividades de cuidado, mesmo na pandemia, né? É bom a gente chamar atenção para isso, estava esquecendo, né? Mesmo na pandemia, a gente tem duas histórias já trágicas por causa dessa estrutura aí, vamos dizer, escravagista colonial brasileira, que a pessoa não pode limpar a casa, tem que contratar, expor essa mulher a ficar indo e vindo da casa dela, né? Que são duas histórias, né, que aconteceram já. A primeira é a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro de Covid foi uma empregada doméstica, né? Uma idosa que foi mantida trabalhando com os patrões doentes. Os patrões chegaram da Europa, estavam doentes, mantiveram a idosa trabalhando, ela adquiriu a doença e morreu. Então já é uma tragédia aí para o nosso histórico do Brasil em relação ao Covid. E a outra é a história do menino Miguel em Recife, né? Que é a história mais absurda possível. Que é isso também, ela continuou trabalhando, não tem escola, nem creche, ela tem que levar o filho, que ela vai fazer com o filho? Tem que levar o filho. Leva o filho, aí tem que fazer tudo na casa, porque nem passear com o cachorro as pessoas podem, né? E aí, nesse momento, o filho
não olharam ele, colocaram no elevador, aquela história horrorosa que a gente sabe, né? Então, todas as atividades de reprodução da vida que a gente está vendo que são essenciais, né, são aquelas que não podem parar. Por isso que elas estão sendo acumuladas, porque não pode parar. Comer, limpar, cuidar de criança, de idoso e de doentes, né? Porque eu não sei se vocês sabem também, a maior parte dos profissionais de saúde também são mulheres. No Brasil, 70% dos profissionais de saúde são mulheres. Tudo isso não pode parar. E aí vai ser dentro da casa que vai ter que organizar essas atividades e vão sobrecarregar por causa dessa divisão sexual do trabalho e organização pequena que é o núcleo familiar, né? Porque se a gente fosse grupos mais coletivizados, ia ser mais fácil dividir, né? Então, comparando, eu imagino as dificuldades que as mulheres estão sofrendo lá na casa NEM. Não estou querendo dizer que a minha situação é melhor ou pior, não é isso. Mas eu imagino que dá para dividir mais as tarefas num grupo estendido do que, por exemplo, eu e minha filha aqui em casa, né? Que eu tenho que fazer tudo, porque ela é uma criança de 4 anos, né? E se eu morasse com outras mães, com outras pessoas, com outros filhos, eles iam brincar juntos, a gente ia conseguir se virar e conseguir se dividir. Então, essa forma de organização também, ela também, nesse caso, mostra o quanto que ela sobrecarrega, mesmo quando não é pandemia, uma pessoa, enquanto a gente poderia estar dividindo esses cuidados, né? E eu estava te contando, né, Diego, que eu trabalhei um tempão com o movimento de moradia de ocupação no prédio de prédios no centro de São Paulo, e eles tinham uma organização, a maior parte dos prédios que eu conheci, né, não vou dizer de todos, mas eles tinham uma organização muito interessante, tem um que é muito famoso, que é o Prestes Maia, ocupação Prestes Maia, ficou muito famosa essa ocupação do centro de São Paulo, lá na Luz. E essa, por exemplo, tinha esse tipo de organização. Imagina que é um prédio modernistão, assim, né, com aquela planta livre, e eles faziam as casas como barracos mesmo, né, com madeirite, tal, materiais improvisados. Mas o que era bonito era a planta, né? A planta, eles pegavam todas as janelas, fazendo as unidades habitacionais, mas em vez de estender ao máximo essas unidades habitacionais para o miolo da planta, e aumentar a habitação individual de cada família, eles deixavam um círculo, um círculo não era exatamente um círculo, mas um espaço grande no meio, que era um salão, onde todas essas células habitacionais eram voltadas para esse salão. Inclusive tinha um nome para esse salão, que era o andar, eles chamavam de o andar. Quando eles falavam o andar, eles estavam falando dessa sala, né? Então eles falam assim, por exemplo, eu perguntava, mas e vai ter festa de aniversário de fulano? Vai ser aqui no andar. Na salona coletiva, porque aí todo mundo participa. Natal a gente faz aqui no andar. Né? Então é muito louco a gente pensar que em vez de fazer uma planta onde cada um vai poder ter uma casa maior para cada família, eles escolheram fazer uma planta onde, de alguma forma, as atividades de cuidado conseguiam ser compartilhadas. Né? Então as famílias não cuidavam, uma mãe, enquanto uma cozinhava, outra cozinhava, uma cuidava dos filhos de todos. Você via muito isso, as crianças todas brincando juntas, né? E uma mãe, às vezes, só olhando ali da casa, e uma criança também cuida da outra, né? Quando tem várias crianças, né? Tem uma maiorzinha, né? Então, essas organizações coletivas que a nossa cidade, a nossa sociedade foi separando nessas células unifamiliares, que tem essa estrutura, né? O homem e a mulher, um faz isso, outro faz aquilo, né? A gente vê o quanto é ineficiente essa forma de organização nesse momento, né? A gente fica óbvio quanto isso é ineficiente, né? Como seria muito mais bacana eu estar numa casa aqui com um monte de gente, junto, convivendo, né? Se ajudando. E Com como essa certeza. estrutura piora, né? É porque quando você comentou, né, sobre essa situação do andar, essa área comum, eu até brinquei na hora que eu falei, então alguém finalmente está fazendo um uso efetivo da planta livre, né? Porque os arquitetos modernos, eles não usam a planta livre de forma livre, a gente confina tudo, né? A gente só consegue pensar na forma Sim. mais feijão com arroz que a gente conhece da noção de família, né? Mas eu só queria Porque aí falando de projeto, a gente também, né, vai projetar habitação social, a gente projeta aquela casinha unifamiliar burguesa, não pensa as organizações coletivas entre habitações, né, estou falando da célula habitacional, estou falando das organizações da célula enquanto um conjunto habitacional, pensando os espaços coletivos. Olha, se a gente está lá na faculdade de arquitetura, é assim, pior luz, põe na cozinha, porque a cozinha é aquela coisa assim, né, o pessoal não usa muito, né? Você tá falando disso, Paula. Vou falar desse, depois eu falo disso. Que ela comentou outra coisa.
Isso é legal também, Paulo. Mas a cozinha é área de serviço, aquilo que você põe norte, né? Leste, desculpa, oeste, pode bater sol, ninguém fica lá. Vista bonita, põe no quarto, né? Porque no quarto a gente fica tanto tempo no quarto. Aí, se você for pensar, onde a gente fica muito mais, pelo menos quem limpa, cozinha, cuida de filho, né? Vive mais coletivamente é a cozinha. A cozinha é o principal, sem janela, isso aí, Paulo. A minha cozinha aqui não tem janela. Eu tô numa cozinha, que eu falei para vocês, né, que eu tive que vir na cozinha para conseguir fazer isso sem barulho. E a minha cozinha não tem janela, não tem. É uma área de serviço, aí a janela é na área de serviço. É exatamente isso, Paulo. E ela é norte também, bate solão aqui. Norte não, ela é oeste, bate sol da tarde. E é isso, né? E aí você vai fazer projeto com o movimento de moradia, e a Caia Lazzarini, que trabalha do Zina, estava me contando, que é isso, você vai fazer projeto participativo, a cozinha é a coisa mais importante para eles. Porque principal, consultou a população e consultou as pessoas que, de fato, ficam na cozinha. Porque tem isso, né? Como essa divisão sexual também afastou os homens dessas atividades. Então, eles às vezes não pensam nessas atividades, como nossos projetistas, arquitetos. A maior parte são homens, eles foram alijados dessas tarefas, eles nem imaginam que a cozinha é o lugar mais importante da casa, que você vai ficar lá o tempo inteiro, que você vai ficar cozinhando enquanto seu filho está estudando, entendeu? E aí você vai para o movimento de moradia, a cozinha é o centro, é o coração da casa, entendeu? No projeto. É o principal. A vista mais linda tem que ser para a cozinha, não para o quarto, que você só vai lá para dormir, entendeu? E aí a Paula estava falando, na verdade, das cozinhas individuais. Essa é uma questão super bacana também, que tem a ver com isso da família. Estou falando aqui da Paula Santoro, gente, professora da USP, estudiosa de gênero também, uma querida, que eu adoro muito. Mas ela estava falando das cozinhas, das lavanderias, né, individuais. E aí você pegar o histórico, né, das mulheres, as lavadeiras, né, quando não existia máquina de lavar, não que eu amo minha máquina de lavar, ainda bem que existe máquina de lavar. Mas as lavadeiras, elas lavavam as roupas todas juntas. Era um coletivizar do cuidado que existia. E que não é só a tarefa, é você socializar também, né? Aí eu tenho um texto também que fala sobre isso. Eu fui visitar aqui na Paraíba, olha, eu tô falando muito, se eu falar demais aí, você dá um corte aí, Diego. Só queria fazer um parênteses Fala, para convidar. Não, na verdade é para já convidar as pessoas se elas quiserem fazer perguntas, mas pode ficar à vontade para falar. É só porque a gente tá. já Eu tá tô na hora lendo de aqui, engatar tanto no que eu assunto. comentei. Pode fazer comentário também, que eu também comento, igual eu tô fazendo com a Paula. Não pensa a casa como um dormitório, exatamente. É essa a ideia. Põe a vista pro quarto. Quem que vai no quarto? Só usa o quarto. Quem só vai trabalhar e volta à noite, né? Porque quem fica o dia inteiro lá ou fica lá fazendo as tarefas, vai querer a vista na cozinha. Mas eu tava falando desse artigo, então eu fui pro Lagedo, que é um lugar aqui na Paraíba, e ela fui lá fazer essa visita, que é um lugar turístico. Cheguei lá, aquelas coisas, comunidade no sertão. O menino que fazia a visita não tava, só tava a mãe dele, que mora lá desde que nasceu. Ela falou: "Ah, eu levo vocês". E aí, no fim, foi muito melhor, porque ela contava a partir do ponto de vista dela de moradora há 50 anos do lugar, né? E aí ela tava contando que tinha um lugar que ela lavava roupa. Nossa, como dava trabalho, porque agora que colocaram a água, né, aquela água para todos, o programa do Lula, ela tinha torneira dentro de casa. Então ela tava falando, nossa, eu tinha que vir até aqui, andava quilômetros pra gente lavar a roupa, que aqui era o único lugar que tinha água limpa. No sertão, gente, imagina. Um lugar onde chovia e era uma pedra lisa e a água ficava limpa, só lá dava pra lavar a roupa. A gente vinha todas as mulheres juntas, trazia comida, sabe, a gente fazia um piquenique. Aí ela começou a contar, ela ficou com saudade. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, que saudade da fulana. Puta, eu não vejo mais a fulana. Agora cada uma com a sua torneira dentro de casa, isso que a Paula falou. Cada uma com a sua televisão dentro de casa, não encontro mais elas. Aí é muito louco, né? Lógico que eu não tô defendendo você não ter torneira dentro de casa. Não é isso que eu tô falando. Mas as soluções são individualizantes, né? As soluções são para isso que o Diego estava falando. Me perguntam da casa unifamiliar, cada um na sua casa, cada um com a sua torneira, a sua televisão. Poderia ter uma estrutura, que acho que a Paula está falando, né? Que pensasse
continuasse essa estrutura de lavagem coletiva de roupa, de encontro, de troca, de sociabilização, de política. Isso é política, gente. Conversar enquanto lavar roupa junto é fazer política. É discutir o futuro e aprender uma com a outra, né? Então, muito louco, né? Como essa estrutura, a nossa infraestrutura de água, ela é pensada assim. Então, se a gente estender isso ao desenho da cidade, ele é todo assim, né? Ele individualiza a gente, cada um na sua casinha, cada um no seu. E a gente vê muito isso, né? Quando acontece uma remoção, vai para um conjunto habitacional e as pessoas, porque destrói, né? Algumas coisas comunitárias, tudo bem, muitas delas feitas para sobrevivência, mas que também propiciavam o encontro coletivo, né? Que os nossos projetos não levam em conta, nem o coletivo, nem as atividades de cuidado e reprodutivas, nem as famílias que não são papai, mamãe e filhinho, né? Se você vê, né, a maior parte dos grupos populares demandando moradia são mulheres com filhos sem pais, né? O número de crianças sem pais no nosso país é absurdo, acho que é 5 milhões com certidão, tá? Certidão, fora aqueles que não têm certidão, né? Que tá na certidão, mas não é pai, né? Acho que é 5 milhões de crianças sem pai na certidão no nosso país. Não, uma pessoa que pode chegar agora na conversa pode achar estresse. Nossa, mas o tema não era justamente sobre o doméstico e gênero, mas assim, o que eu acho importante destacar é que, principalmente quando a gente está falando do ponto de vista é, de gênero, né, das problemáticas enfrentadas pelas mulheres, aí você está no seu discurso apontando como não dá para pensar só a unidade habitacional. É justamente isso, a gente tem que pensar toda uma problemática urbana, e isso diz respeito ao nível do doméstico, né? Eu queria só chamar a atenção para quem ainda não sacou que a gente está falando o tempo inteiro do doméstico, quando a gente está falando Ah, das distâncias sim. de deslocamento, das mães que têm que levar os seus filhos para escolas que são muito distantes de onde elas moram. Isso sim é uma discussão doméstica. E que passa do óbvio que é a gente pensar as paredes de uma unidade habitacional, né? Então vale a pena só dar essa ênfase. Sim. A gente está falando de espaço Desculpa, urbano, gente. doméstico, está tudo conectado. A gente está falando de doméstico o tempo inteiro aqui. Sim, é. É isso aí, o espaço doméstico, né, que é esse espaço que na divisão sexual do trabalho ficou o espaço destinado para as mulheres atuarem, né, ou seja, para elas resolver as tarefas ali dentro de limpeza, de cuidado dos que fazem parte daquela unidade habitacional, né, cuidado alimentar, limpar, cuidar que a reprodução da vida daquelas pessoas aconteça, né? Isso acontece tudo no doméstico. Então, quando eu falo de cuidado, falo de lavadeira, lavar roupa, cozinha, a gente está falando do doméstico, porque é ali que essas tarefas nessa nossa sociedade foram designadas a acontecer, né? E elas são marcadas por gênero e no nosso país por raça, porque se a gente pegar a quantidade de mulheres negras que são domésticas, a maior parte das domésticas no Brasil, 4 milhões de mulheres são domésticas, são negras, e sendo que são 6 milhões no total, a maior parte é negra, né? Então, o cuidado, né, doméstico no Brasil, ele é feminino e negro. Mas se Eu não sei alguém se não você. entendeu, gente, pode fazer pergunta também, que às vezes a gente está falando uma coisa que a gente está acostumado e esquece que às vezes está falando de um jeito que as pessoas não estão entendendo. Observação boa essa do Diego, tentando retomar É, minha gambiarra. e inclusive eu acho que eu gostaria até de ampliar um pouco agora, justamente para isso, assim, se você quiser explicar um pouco, porque isso é bastante novo no Brasil, né? Essa discussão sobre arquitetura e gênero, desigualdades urbanas sofridas de forma desigual e mais intensa do ponto de vista das mulheres, né? Que são estudos que estão Sim. mais avançados lá fora e a gente está tentando implementar isso aqui, né? A discussão a partir desse ponto de vista. Eu estava falando o seguinte, que a gente aqui no Brasil, a antropologia, a geografia urbana, né, antropologia urbana e geografia urbana, tinha um estudo sobre gênero, né, antropologia muito, e a geografia a gente tem a Joseli Silva, que é um nome super importante sobre geografia, sexualidade e gênero. E aí, no campo da arquitetura e do urbanismo, realmente a gente está começando isso mais recentemente, né? Eu fiz uma live segunda-feira com a Zaida Mushi
que é uma estudiosa sobre arquitetura, urbanismo e gênero, é uma referência aí pra gente. E aí eu tava falando, né, sobre isso. E aí foi muito legal que aí no chat um monte de gente comentou de outras pesquisas que eu não conhecia. Então, assim, talvez eu esteja falando aqui alguma coisa que não seja de fato o correto, mas que eu saiba que as pessoas comentaram lá. A gente tem uma tese de 2004 da Terezinha Gonzaga sobre arquitetura, cidade e gênero. Ultimamente a gente está com várias produções, né? Principalmente pelas mulheres mais jovens, né? Os TCCs estão vindo com muitos com tema de gênero, né? Eu mesma orientei muitos TCCs com tema de gênero na Unigran Rio, participei de várias bancas, né? Mas assim, tem o meu doutorado em 2015, mais 2 doutorados no mesmo ano, o que mostra que de repente está vindo uma onda no nosso campo sobre esse tema, né? Tem o doutorado da Gaia, da Gabriela Gaia, e o doutorado da Gabriela Pereira, o sobrenome, Gaia é o apelido. E tem o doutorado da Rosana Tavares, os 2 doutorados de 2000, os 3, né, o meu também, de 2015. E tanto o meu quanto o da Gaia ganharam prêmios, né? Então, acho que também, além de estar crescendo esse debate no nosso campo, também está sendo reconhecido como temas importantes, que é outra coisa importante também, né? Sair da marginalidade, não é marginalidade, era considerado como um tema não importante, né? Como quase uma perfumaria. Ai, gênero, a gente pegar mesmo na esquerda, né? O importante é classe, gênero, raça, coisa identitária, né? Eu odeio quando falam isso, que é identitário, porque tanto a raça quanto o gênero faz parte da estrutura do capitalismo, né? Não é identitário. E a sexualidade também, né? Voltando ao nosso tema aqui. A heterossexualidade, a branquitude e o patriarcado são estruturas que o capitalismo se ergueu, não é uma questão identitária. E aí isso está crescendo muito ultimamente. É muito bonito de ver como está crescendo pesquisas nesse campo. Na arquitetura e no urbanismo no Brasil, principalmente, né? É. Mas você queria saber mais, assim, a gente tem a Paula Santoro citou aqui, tem um coletivo de arquitetos em Barcelona, para a gente ver, assim, para além da teoria e a prática, que é o coletivo Ponto 6, eu posso passar o link para vocês também depois fazerem a divulgação no YouTube. O coletivo Ponto 6, que a Paula citou aqui, que é um coletivo muito bacana, que ele é um coletivo de urbanismo feminista, é o nome do coletivo. E elas pensam muitas soluções legais, sabe? Pra gente. Coisas que não são pensadas, e tem a ver com aquilo que eu estava falando da cozinha. Da mesma forma que a cozinha é pensada como uma coisa menor no projeto da casa, principalmente porque são atividades desvalorizadas, não consideradas trabalho, e que os homens masculinos, foram alijados dessas tarefas, e aí eles não pensam essas tarefas quando eles projetam. E como eles são a maior parte dos projetistas, muitas vezes. Isso a Ou Jane eles se Jacobs alijaram, falava já. Hã? ou eles se alijaram também, né? Os Se homens. alijaram também, claro, mas a Jane Jacobs fala isso. Se você pegar o livro dela, ela fala várias vezes, né? Que os homens afastaram, por exemplo, pensar as crianças. Como que é as crianças? Como que a gente. Porque eles estavam afastados dessas atividades. A Jane Jacobs nem se dizia feminista, mas se você pegar o livro dela, ela fala várias vezes disso, né? Como estavam deixando de ser pensadas essas atividades que são fundamentais para a vida, de fato, né? E deu uma perdida aqui. E o coletivo Ponto 6 é muito legal. Elas têm várias soluções. A Paula citou uma aqui, que é, por exemplo, pensar a cozinha voltada para uma área comum, que nem eu comentei aqui onde eu moro, que é assim. Então você pode ir as crianças brincando e você fazendo as tarefas de casa. E se a gente pensar a cidade também, eu lembrei o que eu queria falar. Da mesma forma que a cozinha não é pensada, a cidade também. Essas tarefas também não são pensadas na hora de desenhar a cidade, né? Então não se pensa. A Zaida comentou na live. Se vocês quiserem ver essa live com a Zaida Mush, está gravada no nosso canal, o AURB UFAL. Está disponível. Foi muito legal. Ela deu um exemplo do coletivo Ponto 6, que ela foi fundadora desse coletivo, né? Hoje em dia ela não é mais, mas ela fundou. Por exemplo, eles criaram, gente, uma coisa simples, que é botar um banco, uma certa distância de banco nas calçadas, porque os idosos, eles não conseguiam andar uma distância muito grande, que eles têm que parar, sentar, ficar um tempo sentado, depois andar um pouco mais. Então, era difícil para pensar
a autonomia desse grupo dentro da cidade, porque não é pensado, né? Calçada não é pensado nem para idoso, nem para gente carregando carrinho de criança, nem para gente carregando carrinho de compra, nem para cadeira de rodas. Ela é pensada para aquele grupo único de homem branco, que é, se você pegar a porcentagem, comparado a todos esses grupos, ele é uma minoria, né? Então, assim, não tinha. Aí eles, o que elas fizeram? Elas só colocaram um banco numa distância suficiente para o idoso conseguir andar, sentar e descansar, para mudar a autonomia desse idoso para circular sozinho, com autonomia é isso, né? Um dos itens que elas colocam principal para projetar uma cidade feminista, mas feminista no sentido para todos, né? Com igualdade. Não é uma só para mulheres, não é isso. Ela usa o feminismo. Tem gente que acha que feminismo é uma coisa só para mulher, né? O feminismo é pensar a igualdade de gênero, que a gente não tem. Né? Então, uma das coisas que elas falam, um dos pontos, eu não vou lembrar todos, mas é a autonomia, que eu acho muito bacana. Para as mulheres terem autonomia, para andar. Autonomia é isso, a gente poder andar em qualquer hora da noite na cidade e não ter medo de ser estuprada, de ser violentada, né? No caso de violência em relação às mulheres. Autonomia para um idoso conseguir andar na cidade sem ter que pedir ajuda para alguém, sem ter que ir de carro. É só colocar um banco, meu Deus. Então, é muito legal, assim, vocês irem atrás dos projetos dessa... Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas é isso, as cidades também não são pensadas para essas atividades, para essas pessoas. Elas não são pensadas para essas pessoas, são pensadas para o modulor lá do Le Corbusier, aquele homem branco de 1,73 m, que é ele, né? É ele. Não é universal, é ele. Ele está pensando na cidade para ele. É isso, Exato. que as cidades são pensadas para esse homem, que é o trabalhador de 30 e poucos anos, sem problema de mobilidade, nenhuma discapacidade, que não realiza tarefas domésticas nem de cuidado, que é jovem, que não é criança também, porque a criança também não é pensada nessa cidade. E aí, se você pegar a porcentagem, você vai ver que isso é uma minoria. 20% da população é essa pessoa que eu falei, o resto é criança, metade é mulher. Outra metade, uma parte enorme é criança, outra parte grande também é idoso, ainda mais em país que nem a Europa. Então, assim, a cidade é pensada para essa que se diz o homem universal, né? Que está fazendo para todos. Então, a gente tá no tempo cravado aqui, 59 minutos Eu de não paro live. de falar, gente. Desculpa. Não, só queria agradecer muito a sua presença. A qualquer momento, inclusive, acho que vai cortar a live. Mas só queria lembrar que isso faz parte, né, da série de lives que constitui o sétimo prêmio de arquitetura Instituto Tomiotaki, Prêmio e Axo Nobel. E a nossa conversa vai ficar gravada no YouTube, tá? Do Instituto. Então, só tenho a agradecer. E é isso. Quer... Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Deu certo, minha filha só veio um pouquinho. Mas é isso. As crianças, nas outras sociedades, as crianças estavam sempre nos espaços de trabalho, né? Na nossa, que elas não conseguem fazer parte, né? Mas agora tá tendo que fazer, porque não tem jeito. Tá É bom? isso. Obrigada, gente. Ah, Então, tá bom. muito obrigado, Tchau. Juliana. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau.